Queridos e queridas, vamos começar a tiragem semanal, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse recado na frente de todos os vídeos da semana, então você pula se você for assistir mais de um vídeo, tá bom? Vou falar para vocês que eu vou reativar o meu clube de membros, tá? Ele existe, mas eu não estava publicando nada e eu vou começar a fazer tiragens exclusivas para membros. Então não é aquela coisa de prioridade para membros. Não é que eu vou colocar uma tiragem lá que depois vai ser liberada. Não, vai ser tiragens que vão ficar exclusivamente para quem for membro. Então só quem for membro vai assistir. Vou fazer tiragens com o baralho cigano, tá? Que foi uma orientação de um Exu lá do meu terreiro. Ele falou que eu preciso, porque eu tenho uma linha de cigano. Tá, então, só que eu não faço aqui normalmente porque eu me dou melhor com tarô, pelo menos por enquanto. Então eu vou fazer essas tiragens de amor e relacionamento com o baralho cigano. Vai ser a nossa conexão cigana lá para os membros, tá bom? O clube de membros tá baratinho, tá? Eu acho que é R$ 7,99 e lá você vai conseguir então assistir. Eu vou publicar 3 vídeos por semana. Por enquanto, na energia dos membros, eu não vou separar por signos, porque eu sei que vai começar devagar, vai ter pouca gente, provavelmente eu vou publicar os primeiros lá para quase ninguém, né? Mas vou publicar lá. Então, se você tiver interesse, o baralho cigano é bem diferente, a energia é muito mais direto, né? Então, são vídeos mais curtos, mas são vídeos muito legais, tá? Que mostram aí então a energia do amor e do relacionamento para vocês semanalmente, tá? Vocês vão ter 3 vídeos para ver qual que ressoa aí com o teu momento, tá certo? Então eu convido vocês a participarem, a me ajudarem também a contribuir com o meu trabalho, porque eu sou exclusivamente taróloga e cartomante, né, gente? Eu só trabalho com isso, então eu tô aqui dedicando meu tempo para entregar o melhor para vocês, tá bom? E é sobre isso, tá? O meu recado. Espero vocês lá e vamos que vamos. Aqui, ó, aqui no nosso canal nada muda, tá? Fica tudo igual. Talvez eu mude os horários. Estou reformulando aí os horários não, os dias que eu publico cada vídeo. Talvez eu mude isso um pouquinho mais pra frente, mas nada muda. Temos tiragens semanais e tiragem bônus do mesmo jeito, tá certo? É isso, gente. Até lá. Olá, piscianos e piscianas. Vamos fazer a sua tiragem da próxima semana de junho. Lembrando que eu vou fazer aqui uma tiragem coletiva para vocês, tá? Coletiva e intuitiva. Então, ela não vai servir para todo mundo. Então, por favor, pegue só o que te servir, tá bom? Ela também vai poder estar espelhada na energia de alguém que você convive aí, que está próximo a você, que você lida ou pensa muito. Então, se você achar que eu estou falando de outra pessoa, por favor, fique à vontade e inverte os papéis, tá certo? Vocês já viram aí o recadinho sobre o clube de membros, então eu vou direto aqui para sua tiragem semanal. Vamos para energia de signo de peixes, energia do signo de peixes, os próximos dias de junho, qual é a energia, o que que tem para peixes? Vamos ver, energia para peixes, olha lá, 3 de ouros é a sua energia, hein? Vamos entender mais um pouquinho. Olha aqui, o carro, a roda da fortuna e o rei de copas, tá? Se vocês ouvirem vozes aí, é que tem mais gente na minha casa, tá bom? Então vamos lá, né? 3 de ouros. É uma energia de trabalho em equipe, de colaboração, de construção, de você conseguir os primeiros resultados de algo que você iniciou, tá? É uma energia de prosperidade, tá? De algo que vem crescendo, que vem dando frutos, que vem dando certo, tá? E como eu falei, pode significar ali trabalho em conjunto, né, com mais pessoas ali junto a você, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que a gente pode estar falando. Tem 2 cartas aqui que chamaram a atenção, né? 2 arcanos maiores que saíram aqui, que é o carro e a roda da fortuna, tá? O carro, ele é uma carta de direcionamento e controle, é quando você tem uma direção para seguir, você sabe para onde você está indo e tem controle ali dos seus cavalos, né, para levar essa carruagem para onde você quer, tá? Então ela fala sobre controle e direção, mas é uma carta de movimento, é uma carta de deslocamento muitas vezes, às vezes ela fala de viagem, tá? E a roda da fortuna também é uma carta que fala de movimento, ela traz mudanças repentinas, tá? Gente, eu preciso dar um espirro, eu vou dar uma pausa. Eu dei uma pausa que eu sou aquela pessoa que dá uma sequência de espirros. A roda da fortuna, então, vem trazendo mudanças repentinas, acontecimentos repentinos, vem trazendo movimento, né?
Essas 2 cartas juntas me mostram movimentos aí para acontecer para você, tá? E talvez sejam movimentos na tua vida emocional, porque nós temos uma figura do Rei de Copas aqui. O Rei de Copas é o homem que ama, né? O homem que cuida. Também pode falar um pouquinho de maturidade emocional, né? A gente pode estar falando de uma figura que pode ser uma pessoa que você tem uma relação, ou uma pessoa como alguém da família, tipo seu pai, ou um homem mais velho, mas aqui, como uma tiragem coletiva, eu não gosto de dar gênero, então a gente vai falar sobre uma pessoa, tá? E o que a gente está vendo aqui é que algo acontece aqui, algum movimento, alguma situação acontece aqui, né? Que talvez seja um movimento até que você está buscando, porque você tem esse direcionamento que tem algo a ver com essa pessoa que a gente vai entender um pouquinho mais. Mas com esse 3 de ouros aqui, me parece que tem a ver com você se juntar a essa pessoa para começar a construir alguma coisa, né? Então pode ser você de repente viajando para encontrar essa pessoa para colaborar com ela de alguma forma, ou ela vindo até você também, tá? Para te ajudar de alguma maneira, ou se juntar a você para algum projeto, alguma coisa, tá? Vamos tentar entender do que a gente está falando aqui. Vamos ver aqui os desafios da semana. Desafios da semana. Vamos ver. Olha aqui, virou. 8 de paus é o desafio da semana, tá? Vamos ver aqui. 7 de copas, a morte e o pajem de paus, tá? O 8 de paus, ela é uma carta interessante porque ela também traz movimento. Ela fala de movimento impulsivo, movimento rápido. Ela fala de evolução, de empolgação, de desejo, tá? Mas ela vem com essa coisa do movimento e do movimento rápido, tá? Ela tá como desafio aqui para você. Talvez você tenha que fazer algum movimento que não possa esperar muito. Vamos entender um pouquinho, tá bom? A gente vê aqui um 7 de copas, né? O 7 de copas é quando a gente está pensando muito nas opções que a gente tem, né? Então eu costumo dizer que é uma carta do e se, né? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Então ela é uma carta que a gente pode falar de fantasia e ilusões, mas é uma carta também que fala muito da gente ficar pensando nas opções. E como a gente está ali perdido nas opções, ela é uma carta que não traz movimento. Ela te prende um pouco numa ilusão, né? Num pensamento ali, querendo ou não. E aí vem a carta da morte, pedindo uma transformação, e a carta do pajem de paus, que é uma carta também fala que pode falar de movimento, de início de algo, né, que você faz com vontade. Então, o que que eu estou vendo aqui? O seu desafio talvez é parar de pensar muito sobre algo, sobre a possibilidade, tá? Talvez, ó, eu acho que eu vou viajar para me encontrar com essa pessoa, para começar a trabalhar com ela, vamos supor, né? Ah, eu vou começar, eu tenho que tomar uma decisão sobre esse movimento aqui, tá? Eu fico ali pensando se eu vou, se eu não vou, e se eu for, e se eu não for, não sei o quê. E isso tá me impedindo de fazer o movimento, né? Então, o seu desafio é o quê? É decidir logo, é fazer o movimento logo. Então, ele pede para você transformar essa tua dúvida entre tantas opções e se movimentar, e iniciar logo. Escolher logo para iniciar logo essa evolução aí, esse jogar na situação, tá? Então ele está te pedindo para sair um pouco da dúvida, porque esse 7 de copas, ele vem um pouco como dúvida emocional. E você vê como, que veio como uma dúvida emocional, né? Talvez porque tem a ver com alguém. Me veio muito trabalhar com o pai, sabe? Trabalhar junto com a família. Me veio alguma coisa assim, tá? Tipo, você de repente começar a trabalhar junto com alguém da sua família e você fica pensando muito se essa é uma possibilidade que você deveria aceitar ou não, fazer isso ou não. E aí o tarô tá falando, para de pensar, né? Encerra essa tua dúvida e só vai, tá? Porque você vai colher frutos disso. Essa é a tua energia, tá? Tô entendendo um pouco isso. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Melhores atitudes para vocês, peixes. Melhores atitudes.
Rainha de paus. Vamos entender com mais três cartas. Um rei, novamente. Rei de espadas. A papisa e o cinco de ouros. Olha assim, olha aqui. A melhor atitude não deixa de ser um conselho, ele te pede a energia da rainha de paus. A energia da rainha de paus é alguém que sabe o que quer, decide as coisas, tem posicionamento, né? É alguém que tem poder, né? Alguém que é admirada, alguém que tem empoderamento, né? Então é alguém assim que tem postura, que tem posicionamento para decidir as coisas e sabe muito bem o que quer, né? Aí a gente tem aqui, olha só, um rei de espadas, uma papisa e um cinco de ouros, tá? A papisa me indica que isso aqui que a gente vai falar agora pode ser alguma coisa que está lá interna em você, que pode ser inclusive inconsciente, tá? Porque a papisa fala daquilo que é profundo, daquilo que está em silêncio dentro de você, tá? E a gente tem um rei de espadas, que é um rei que mostra uma certa frieza, uma certa, um pouco assim, calculista, né? Racional demais, distante emocionalmente, mas muito estratégico também, muito, tem uma clareza mental muito boa, né? Então, cartas assim para trabalho e para negócios, ela é muito boa, por exemplo. E um cinco de ouros que é a escassez, que é a falta, que é a sensação de estar de fora, a sensação de receber pouco, receber migalhas. Pode ser pouco financeiramente, mas pode ser pouco no sentido emocional, pouca atenção, pouco afeto, tá? Então, sabe o que tá me parecendo? Lembra que eu falei que me parece alguma decisão sobre trabalhar com alguém da sua família? Me veio, lógico, a figura do pai aqui, mas a gente deixa sempre aberto, tá? E ele tá te pedindo para você um posicionamento, uma postura, tá? Diante de um medo, parece que você tem, algo interno que você tem aqui, uma ferida talvez de rejeição, porque essa carta também fala de rejeição, e a gente está falando de algo profundo aqui, tá? Ai, tô quase saindo da câmera. Uma rejeição, e a gente está falando de algo que está gravado profundamente a respeito de um homem, que aqui apareceu como um homem amoroso, afetuoso, como um pai, mas essa aqui pode ser a sua visão dele, de como ele é com você, por exemplo, né? Porque é uma coisa que está gravada internamente em você, né? Então, quando a gente fala de coisas do inconsciente, a gente fala de coisas que foram gravadas lá na nossa infância. Então, talvez você enxergasse aquele pai mais frio, aquele pai que não era tão afetuoso, então você tem essa visão dele, né? Por isso que também talvez essa ferida de rejeição. Então, tem toda uma questão aqui que faz você ter muita dúvida sobre fazer esse movimento ou não. E ele te pede que, apesar disso aqui, disso estar enraizado em você, se você chegar com a postura de uma pessoa que já está ali, já é uma pessoa adulta, né? Especialmente as mulheres aqui, porque parece muito uma questão de filha com pai, mas sempre, gente, vou deixar aberto. Se você vier já uma postura de menina crescida, sabe? Não é isso que vai te impedir de viver o três de ouros nessa situação aqui, tá? Que é uma carta de, como eu falei, de colaboração, de trabalho em equipe, né? Das pessoas se ajudando e crescendo juntas, tá? Vamos pegar aqui um conselho. Tá bem específico, né? A gente tá falando sobre trabalhar com a família, talvez diretamente com o pai, padrasto ou uma figura paterna, tá? Vamos ver aqui, conselho. Olha lá, enamorados, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Pode ser trabalhar com o marido, né, com um parceiro, de repente você fala, pô, mas será que é bom eu trabalhar com ele, né? Aí isso também pode ser uma dúvida, tá? Então a figura aqui seria algo como assim, poxa, ele é meu parceiro, ele é meu marido, ele é meu, né, meu companheiro, mas de repente trabalhar com ele pode trazer para mim uma sensação de uma relação que vai, sabe, quando fica parecendo, pô, ele é meu parceiro, mas de repente vai ser meu chefe, sabe? Aí fica aquela coisa de vai mandar em mim, aquela coisa mais fria. Então ele te pede um posicionamento de rainha de paus, pode ser também, tá? E aqui tem, olha, os enamorados, que é uma carta de escolha, escolha emocional, porque mesmo que a gente esteja falando em trabalhar com uma pessoa
né, que tem uma relação afetiva com você, é uma escolha afetiva, né? E aí a gente tá, vamos entender, tá? E aí a gente tem aqui, olha, o 3 de copas, o julgamento e o 6 de paus. O 3 de copas é a celebração, é o festejo, né? É o achar as coisas leves, sabe? É esse olhar mais leve para as relações. O julgamento fala muito de decisão importante, de você considerar tudo que você viveu para tomar uma decisão, de você ter uma libertação ou uma renovação. E o 6 de paus, ele fala muito de reconhecimento, de admiração, de validação, de vitória. Então você vê que essa sequência é uma sequência muito positiva, tá? Mas isso é um conselho. É como se o tarot estivesse falando assim: olha, se você entrar nisso, fizer essa escolha de manter desse vínculo que você tem com essa pessoa também ser um vínculo para além da parceria afetiva ou para além da relação familiar, vamos dizer assim, se você levar com leveza, se você te fizesse esse julgamento, né, porque o julgamento também fala de autocrítica, né, de análise, né, se você tivesse esse olhar mais leve sobre essa situação, você vai conseguir o seu lugar aqui, né? A sua importância, vai ser admirada, reconhecida e vai também se sentir vitoriosa nessa dinâmica aqui, nesse cenário, tá? Então é isso, gente. É sobre você ir trabalhar ou com seu pai ou com seu marido, tá? Mas lembra, gente, pode estar espelhado e eu posso sim tá falando com homens que trabalham com a esposa, homens trabalhando com o pai, tá? Eu falo direcionando para um gênero aqui, mas é aquilo. Tiragem é coletiva, serve para todo mundo, tá? Mas é sobre trabalhar com alguém realmente que você tem um laço, você tem muitas dúvidas sobre isso, tá? E o que ele está te aconselhando é chega com posicionamento também, com postura de pessoa, né, que também está chegando lá para contribuir, para trabalhar. Você não vai lá para se submeter, você vai para colaborar, né? E que as coisas vão realmente dar certo, que tudo indica que vai dar bom, tá bom? Vamos pegar 5 cartas aqui. 5 cartas para ver se tem mais detalhes, direcionamentos. Vamos ver o que mais tem para os piscianos e piscianas. Olha, 3 de espadas, temperança, rainha de ouros, 9 de ouros e diabo, tá? Então, assim, 3 de espadas e temperança que fica muito claro para mim que existe uma ferida que será curada aqui neste novo cenário, tá? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, trabalhar com o pai, e a gente viu que tem umas questões aqui, a gente está vendo que isso pode ser uma aproximação que pode levar, inclusive, a uma cura, né? Dessa aproximação, porque a gente viu que é uma questão de ausência ou de frieza, né? E que de repente essa ferida aqui do passado vai se curar com essa proximidade agora, tá? Nós temos a rainha de ouros com 9 de ouros, que é uma pessoa que se sente valorizada ou que sabe do seu valor, se sentindo valorizada, tá? Então não é só uma pessoa que tem valor, é uma pessoa que tem valor e sente que o seu valor está sendo reconhecido. Porque nós temos a pessoa que é de muito valor, né, então eu tô falando de você, que tá indo lá, sei lá, trabalhar com teu pai. Então, você sabe do seu valor, e aqui temos a carta do 9 de ouros, que é a carta das conquistas, é a carta de quem conquistou o seu lugar ao sol ali, o seu momento de usufruir de tudo aquilo que foi trabalhado, batalhado e conquistado. Então, a gente vê que é um reconhecimento também daquilo que você sabe fazer, daquilo que você proporciona, daquilo que você tem para contribuir. Então, existe aqui sim uma cura e uma sensação de ser vista, de ser validada, de ser valorizado, tá bom? O diabo aqui, ele pode estar vindo como um alerta para você, porque o diabo, ele é a carta que fala dos sentimentos densos, daquilo que a gente não gosta de sentir, né? Então a gente pode ter um alerta aqui para questões de dependência, questões da própria ferida que a gente viu que você tem, né? Para você não se afundar demais nisso, tá bom? Mas também pode vir como um alerta em relação a dinheiro, porque veio junto com 9 de ouros, né? Então você está indo ali para contribuir, para colaborar, né? Mas para construir em conjunto, a conquista também é sua, mas é junto, não é um mais do que o outro. Então nem você se coloque num lugar menor de se submeter, nem se coloque num lugar maior
de ganância e de querer provar a todo custo que você sabe, que você faz e acontece, tá? O diabo aqui me vem um alerta nesse sentido, de como será esta relação de trabalho, porque veio junto com o 9 de ouros, tá? Então eu tô entendendo como esse tipo de alerta, mas me parece que é um cenário muito positivo para você realmente é, avançar nisso aqui, tá? Me pareceu positivo mesmo. Vamos pegar aqui um conselho para vocês? Conselho para os piscianos e piscianas. Conselho, 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 piscianos e piscianas. A flecha partida. Abrace a energia da paz. Olha lá, hein? Pode ser que tenha atritos aqui, né? Familiares aqui, ou que ele esteja falando já te pedindo para você não entrar em atrito, né? Porque ele tá te pedindo paz. Vamos ver aqui a flecha partida. Olha lá. Se você foi exposto a uma situação em que sentiu necessidade de se proteger ou de se defender, o que acha ou defender o que acha que é certo, saiba que agora isso está chegando ao fim. Com a chegada da carta A Flecha Partida, você está tomando conhecimento de que as energias de luz estão entrando para limpar as trevas. Você pode largar seus escudos e proteção, pois agora está em uma situação que irá honrar a si e as suas necessidades. As discussões estão terminando, as divergências estão sendo resolvidas. Prepare-se para conversar sobre coisas e ofertar a paz que você gostaria de desfrutar. Para avançar de uma forma mais destemida, é importante que renuncie à ideia de que pode ser magoado por esta situação ou pelas pessoas envolvidas, porque isso atrapalhará você. Saiba que seus anjos e ancestrais estão ao redor, protegendo e levando adiante com amor. Então é sobre isso, né? É sobre você não ter esse receio de que tudo isso pode te levar a uma situação de ser magoado pelas pessoas envolvidas, né? Porque a gente já viu que talvez tenha uma sensação de não ser visto aqui, né? De ter tido pouco, de ter tido uma distância emocional, né? E existe realmente aqui, ó, uma mágoa, uma dor que tudo indica vai ser curada, e essa carta vem te dizendo que você precisa renunciar a essa ideia de que essa situação vai te trazer mágoa, tá? Porque isso vai te atrapalhar. Então não é para você ir nessa defensiva. O diabo pode, inclusive, também estar se referindo a isso, né? Você ir já muito nessa defensiva de que vou me dar mal aqui, vou acabar me chateando, já ir um pouco ali meio achando que já vai ser prejudicado, de alguma forma já vai se sentir mal ali com essa situação, tá? Então, isso aqui é para você entender que as energias de discussão, né, de algo assim, tá chegando ao fim, as energias estão sendo limpas, né? Pode largar os seus escudos, e as coisas estão caminhando para honrar as suas necessidades, né? Então, tudo aqui parece que está caminhando para algo muito bom para você, inclusive, tá? Para essa relação, inclusive, tá? Como eu falei, pode ser um parceiro ou parceira, mas tudo indica que é uma relação entre pai e filha, tá? É isso, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Que vocês possam refletir sobre tudo isso com muita calma. Por favor, comentem para eu saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma repada, uma curtida para me ajudar. Sejam muito bem-vindos aqueles que quiserem fazer parte do clube de membros. E se precisarem de uma leitura particular, meu link está na descrição desse vídeo. É só clicar e me chamar, tá certo? Até a próxima tiragem.